Muitos homens acima de 50 acreditam que, com a idade, o prazer feminino se torna mais difícil, como se fosse um problema delas. Mas e se o que está faltando não for mais experiência, e sim entender como o seu corpo influencia diretamente o prazer da sua parceira? Você já se perguntou se ainda sabe como tocar, estimular e realmente satisfazer uma mulher, sem depender de performance juvenil? Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens com mais de 50 anos a recuperar energia, desempenho e masculinidade. Comenta de onde você está assistindo, curta e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Muitos homens acima de 50 anos percebem, em silêncio, que algo mudou na intimidade com suas parceiras, a frequência diminui, o entusiasmo parece menor e o prazer dela, antes mais evidente, agora se torna mais sutil, até raro. A primeira reação é pensar que isso é apenas o tempo passando, mas a verdade é mais complexa e ao mesmo tempo mais animadora. O prazer feminino, especialmente após os 50, não desaparece, ele muda. E esse novo mapa de prazer está mais conectado a você do que imagina. A comunicação entre o casal, a qualidade da presença no momento íntimo e, sim, a sua saúde física, especialmente sua circulação e testosterona, tem um papel fundamental. A mulher madura precisa de estímulo mais lento, mais sintonizado, e muitas vezes o que falta não é desejo, mas oxigenação. Literalmente. Quando a testosterona começa a cair, não afeta só a sua libido ou sua rigidez. Ela afeta a sua energia, sua paciência, sua sensibilidade ao toque, sua disposição para envolver-se emocionalmente. Isso se reflete na maneira como você toca, olha, conduz o momento. O corpo feminino amadurecido responde de forma diferente, exige mais presença e menos urgência. Mas se o seu corpo está cansado, com má circulação, pouca hidratação e sono ruim, tudo isso afeta o tempo e a atenção que você tem disponível para oferecer, e ela sente, não porque você não a ama mais, mas porque o seu corpo está menos disponível. A conexão íntima precisa de saúde mútua. E aqui está algo que poucos homens percebem. A função erétil não é apenas um reflexo do desejo, mas também da saúde das suas artérias. Se o sangue não flui bem para você, também não flui para ela, porque a excitação feminina também depende da vascularização e sem tempo, sem estímulo contínuo, sem carinho prolongado, ela não atinge o nível de prazer que merece. É como tentar acender uma fogueira com gravetos úmidos. Exige paciência, calor constante e atenção aos sinais. Se você está emocionalmente ausente ou fisicamente apático, por conta da sua própria queda hormonal, isso interfere profundamente. A boa notícia é que isso pode mudar. O primeiro passo é reconhecer que o prazer dela começa com o cuidado que você tem com o seu corpo. Melhorar sua testosterona, sua energia e sua presença não é apenas para o seu desempenho, é também para reativar a conexão do casal. Mas isso é só o começo, porque quando você entende como os corpos feminino e masculino são mais parecidos do que parecem, tudo muda. Existe um detalhe anatómico que muitos homens desconhecem e que pode transformar completamente a forma como você se conecta com o corpo da sua parceira. O clitóris e o pênis têm origens embrionárias semelhantes. Isso significa que, durante o desenvolvimento ainda no útero, ambos os órgãos partem da mesma estrutura. Com o tempo se diferenciam, mas mantêm características muito próximas. O clitóris, assim como o pênis, possui um corpo cavernoso, é altamente vascularizado e responde ao estímulo com aumento de fluxo sanguíneo e sensibilidade. Em outras palavras, o clitóris também incha, também pulsa, também precisa de tempo para atingir seu pleno estado de excitação e, acima de tudo, também precisa de atenção específica para funcionar plenamente. Muitos homens, especialmente após os 50, se esquecem de que o corpo feminino responde de forma diferente e que essa resposta exige uma abordagem mais cuidadosa. O estímulo direto e rápido, que pode ter funcionado no passado, hoje pode não apenas ser ineficaz, como desconfortável. Isso não é desinteresse por parte dela, é uma resposta natural a um corpo que precisa de mais tempo, mais circulação, mais oxigênio. Quando você entende que o clitóris funciona como um pênis interno e invisível, começa a perceber que o prazer dela exige o mesmo que o seu: tempo, ritmo e presença. O prazer não está no toque apressado, mas na construção da excitação ao longo de minutos, e às vezes até antes do contato físico começar. Ao olhar para o clitóris como um espelho do pênis, você pode ajustar sua abordagem. Imagine como seria se durante o sexo você recebesse estímulos sem que seu corpo estivesse pronto ou sem que seu desejo estivesse presente. A resposta seria fraca. Com ela é igual. Só que, por vergonha ou hábito, muitas mulheres não verbalizam isso.
Por isso, cabe a você, com seu corpo mais consciente, sua testosterona mais equilibrada e sua energia restaurada, assumir um papel mais atento. Explore com calma, observe as reações, respeite os tempos. Quando a excitação é construída com consciência, o corpo feminino responde de forma muito mais intensa. E essa é apenas a superfície, porque quando você entende o funcionamento completo do orgasmo feminino e como ele se manifesta fisiologicamente, começa a ver que o prazer não está em técnicas secretas, mas na compreensão biológica. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Muitos homens acreditam que o orgasmo feminino é um mistério, algo emocional, volátil, quase impossível de decifrar. Mas o que quase ninguém ensina é que, assim como o seu prazer tem uma base física clara, o dela também. O orgasmo feminino não é apenas uma questão de desejo ou clima. Ele é, antes de tudo, um processo fisiológico. E começa bem antes do toque. Quando uma mulher é estimulada, seu corpo ativa uma resposta neurológica e circulatória que envolve o cérebro, os nervos pélvicos e uma série de músculos internos. O clitóris, como já vimos, funciona como um pênis interno e precisa de sangue para se encher, sensibilidade para responder e tempo para atingir o pico. Para os homens acima de 50, que já perceberam que precisam de mais tempo e mais estímulo para manter uma ereção, esse paralelo faz todo sentido. O corpo dela também muda com a idade e o ritmo do prazer se torna mais lento, mais profundo e mais conectado. A lubrificação, por exemplo, depende do bom funcionamento da circulação e dos hormônios, assim como sua ereção. Se o estímulo é muito rápido ou se a mente dela está dispersa, o sistema nervoso não engata no modo de excitação. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. E muitas vezes esse freio é invisível. Preocupações, pressa, estímulo inadequado. O orgasmo feminino acontece quando há tempo suficiente para que todos esses sistemas, vascular, neurológico, hormonal, atuem em sincronia. E isso exige uma coisa que muitos homens, com o passar dos anos, esquecem: ritmo. O ritmo certo não é determinado por você, mas pelo corpo dela. Ouvir, observar, respirar junto, ajustar a velocidade do toque e respeitar os sinais de aumento de excitação são práticas que ativam essa fisiologia com muito mais eficiência do que qualquer técnica decorada, porque o corpo feminino precisa se sentir seguro, desejado e sintonizado. Quando você entende que o prazer dela é resultado de um processo físico real e não apenas emocional, tudo muda. Você para de buscar fórmulas mágicas e começa a oferecer presença. E a recompensa é um tipo de orgasmo que não é só físico, mas também emocional, porque quando a excitação é construída com paciência e atenção, ela transcende. Mas muitos homens interrompem esse processo cedo demais. E é aí que entra o maior erro silencioso na intimidade depois dos 50. Você pode amar profundamente a mulher ao seu lado, pode querer agradá-la, pode até se esforçar para manter a intimidade viva. Mas, mesmo assim, muitos homens após os 50 percebem que algo se perdeu e não sabem exatamente o que foi. A verdade é que o maior obstáculo para a conexão íntima nessa fase da vida não é a falta de amor, nem a ausência de desejo, é a ausência de presença. E essa ausência não é emocional, é fisiológica. Quando você está cansado, com sono irregular, níveis baixos de testosterona e carregando estresse crônico, seu corpo entra num modo de economia de energia, sua mente dispersa, sua paciência encurtada, sua atenção dividida. Você até tenta estar ali, mas não está por completo. Essa desconexão é sutil. Às vezes ela se manifesta em um toque apressado, uma mudança rápida de foco, uma falta de resposta aos sinais dela. E com o tempo essa soma de pequenos desvios vira um afastamento emocional. A parceira começa a se fechar, a responder menos, a participar com menos entusiasmo. E o homem, muitas vezes, interpreta isso como rejeição, quando na verdade é reflexo da ausência dele. O corpo masculino acima dos 50 começa a operar de forma diferente. E se você não cuida do seu sono, da sua testosterona, da sua energia, você simplesmente não tem os recursos internos para sustentar uma conexão íntima de verdade. A testosterona, por exemplo, não serve apenas para a ereção. Ela é fundamental para o foco, o desejo, a motivação e a sensibilidade. Sem ela em níveis adequados, o toque fica automático, o envolvimento emocional desaparece e o prazer se torna mecânico. O sono ruim, por sua vez, drena sua vitalidade e aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que bloqueia ainda mais seu desejo e sua presença. E o estresse contínuo corrói não só sua saúde física, mas sua capacidade de se entregar ao momento com sua parceira.
Tudo isso pode fazer com que, mesmo querendo, você não consiga mais acessar aquele espaço íntimo de verdade. Mas isso não é o fim, ao contrário, é um ponto de virada. Porque quando você começa a recuperar sua energia, melhorar sua testosterona e cuidar do seu sono, a conexão volta e, com ela, o prazer mútuo. Mas o próximo passo é entender como os seus hábitos diários influenciam diretamente o prazer dela, mesmo fora do quarto. E é isso que vamos ver agora. A forma como você vive fora do quarto impacta diretamente o que acontece dentro dele. E isso não é discurso motivacional, é fisiologia. Homens acima de 50 que cuidam da energia, da circulação, da testosterona e da hidratação têm muito mais chances de proporcionar prazer verdadeiro à parceira. E o mais interessante, muitas dessas mudanças nem exigem medicamentos ou intervenções drásticas. Começam com hábitos simples, diários. Por exemplo, o simples ato de beber mais água pode melhorar a sua oxigenação, a qualidade do sêmen, a elasticidade da pele e o funcionamento do sistema cardiovascular. Um corpo bem hidratado responde melhor ao toque e à excitação, tanto o seu quanto o dela. Outra prática essencial é o movimento. Não precisa ser academia pesada. Caminhadas diárias, alongamentos, pequenas sessões de exercícios de força já são suficientes para ativar a produção natural de testosterona e melhorar a circulação. Lembre-se, a ereção é um fenómeno vascular e o prazer feminino também. Sem bom fluxo de sangue na região pélvica, não há sensibilidade, não há excitação sustentada. Além disso, o exercício regular ajuda a reduzir o estresse, melhora o sono e aumenta a confiança, fatores que influenciam diretamente a sua presença e disposição para envolver-se de verdade. Dormir bem é outro ponto que poucos homens valorizam. O sono profundo é quando seu corpo repara tecidos, regula hormônios e fortalece o sistema imunológico. É durante a noite que a maior parte da testosterona é produzida. Se você dorme pouco ou mal, está literalmente minando sua energia sexual e sua capacidade de se conectar. E isso se reflete no tipo de toque, na paciência, durante a relação e até na sua capacidade de escutar o corpo dela. Já notou como, quando você está cansado, tudo parece mais difícil, inclusive o carinho? Isso é seu corpo pedindo socorro. Cuidar da alimentação também tem um papel silencioso. Alimentos ultraprocessados inflamam o corpo, prejudicam a produção hormonal e comprometem os vasos sanguíneos. Por outro lado, uma dieta rica em gorduras boas, vegetais e proteínas naturais favorece a saúde sexual. Não é sobre virar um atleta, é sobre virar um homem mais consciente. O prazer dela começa no seu corpo. E pequenos ajustes no seu dia-a-dia criam um solo fértil para o desejo mútuo florescer de novo. Mas e quando o momento íntimo já começou? Existe um jeito de prolongar a excitação e criar uma conexão ainda mais profunda? Existe sim, e envolve um truque que a maioria dos homens maduros nunca ouviu falar. Existe uma estratégia que muitos urologistas conhecem, mas poucos homens aplicam, a chamada segunda onda. É um conceito simples, mas poderoso, que pode transformar completamente a qualidade do momento íntimo. A maioria dos homens, principalmente após os 50, foi condicionada a buscar um ciclo rápido, estímulo, excitação, clímax, fim. Mas o corpo feminino, especialmente depois da menopausa, funciona com outro ritmo. E quando você aprende a desacelerar intencionalmente, algo novo acontece. A excitação volta com mais intensidade, como uma segunda onda de prazer. Isso cria uma experiência muito mais profunda, conectada e satisfatória para ambos. A prática começa com algo que muitos negligenciam, pausa consciente. Durante o ato, ao invés de manter um ritmo constante até o fim, você reduz o ritmo, respira fundo, observa a parceira, muda o foco. Isso permite que os sistemas nervoso e circulatório dela se reorganizem e se preparem para uma nova fase de excitação. Ao mesmo tempo, o seu corpo, se estiver com boa energia e equilíbrio hormonal, responde com mais controle, mais presença e mais prazer. Esse intervalo, longe de ser uma quebra, se transforma num recomeço, onde o toque, o olhar e o carinho ganham um novo significado. É como mudar o ritmo de uma música para valorizar a melodia. A respiração é uma aliada essencial aqui. Homens acima de 50 que aprendem a respirar profundamente durante a relação ativam o sistema parasimpático, o mesmo que reduz o stress, melhora a circulação e promove ereções mais sustentadas. Além disso, essa pausa respiratória ajuda a manter o controle da excitação, o que prolonga o momento e melhora a sensibilidade. É uma forma de dizer ao seu corpo: estamos seguros, podemos continuar. E esse tipo de segurança emocional e fisiológica se comunica também com o corpo dela. O toque fica mais refinado, o olhar mais atento, a conexão mais intensa.
Muitos homens pensam que prolongar o prazer é apenas questão de durar mais, mas na verdade trata-se de sentir mais, estar mais presente, mais sintonizado, mais conectado com o momento e com a parceira. A segunda onda não é um truque de performance, é um retorno à intimidade real. E quando essa conexão acontece, o orgasmo feminino se torna mais profundo, mais emocional, mais marcante. Tudo porque você teve a coragem de parar, respirar e recomeçar com intenção. E é nesse ponto que você percebe, não é a idade que determina a qualidade da sua vida íntima, mas a sua disposição para entender o seu corpo e o dela em uma nova fase da vida. A verdade é que o prazer dela começa em você. Não é sobre desempenho perfeito, e sim sobre presença, cuidado e pequenas mudanças no seu corpo que refletem na intimidade do casal. Se você é um homem acima de 50, precisa saber, o declínio não é inevitável. Melhorar sua circulação, sua energia e sua testosterona é um caminho para reativar não só o seu desejo, mas o dela também. Pequenos hábitos, como sono de qualidade e hidratação, fazem mais diferença do que você imagina. Comente aqui se esse conteúdo te trouxe novos insights, compartilhe com quem pode se beneficiar e se inscreva para mais orientações práticas. Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles podem ser os mais íntimos, conectados e conscientes quando você entende o poder do seu corpo.